Baile Books com você mais uma vez. E dessa vez, nosso segundo episódio. Episódio número 2, com Mulheres que Transformam. E dessa vez vamos trazer alguém muito, muito especial. E ela, é claro, também é escritora e alguém que está lançando também um outro livro, que inclusive lançou essa semana. Ela vai falar um pouco mais sobre isso. E você, que de repente está se sentindo confuso, confusa, que talvez tenha perdido as suas forças, esse livro é para você. Então, eu te convido a mergulhar nessa leitura transformadora. Então, vamos falar com ela, que está aqui conosco, a Renata. Conte um pouco, Renata, sobre você, se apresente, fala desse projeto lindo, que também você está fazendo também outro lançamento. Conta mais um pouco sobre isso. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade, né, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Foi um prazer para mim, né, estar participando da coletânea, né, do Mulheres que Transformam, com a minha história, um trechinho, pelo menos, compartilhar, né, dividir com outras mulheres que possam estar vivendo esse mesmo processo. E também escrevi um livro recentemente, acabei de lançar, que é o Renascidas, que conta, né, toda a minha trajetória, meu processo, minha ressignificação de tudo isso e a minha cura em Deus. Uau! Para agregar na vida das meninas, né? E perfeito. Renata, quando você menciona, né, no livro sobre a fé, qual é o papel crucial que ela fez na sua transformação e como foi essa transição dessa vida marcada do abandono e tudo isso? Conta mais um pouco sobre isso. Como foi a sua fé nessa tua jornada? Assim, a questão da fé veio na minha infância, né? Fui apresentada à igreja desde os 10 anos e nessa questão da fé, eu acredito que foi uma ferramenta que Deus usou sempre, mesmo ainda dentro do processo do sofrimento, que começou muito pequena. Então, em todo tempo, eu consigo perceber, assim, que mesmo diante de adversidades tão grandes, assim, que as pessoas olham e assim, não conseguem nem entender como eu superei e passei por aquilo, sempre eu tive a mão de Deus do outro lado. Então, como se fosse um caminho que ele foi trilhando ali sempre junto comigo. E nessa condição da fé, sempre foi onde eu, assim, achei as forças para seguir. E sempre tive esse amparo, né? E após todo o processo, só na fé em Deus eu consegui realmente a cura que eu precisava. Cheguei a fazer tratamento com psicóloga, não menosprezo a ciência, jamais, né? A ciência está aí para nos ajudar, para agregar. Perfeito. Eu fui a psiquiatra, eu fui a psicóloga, e tudo isso teve um peso, sim, na participação da minha cura, do entendimento, né, de tudo. Mas foi só na fé, realmente, onde esse bálsamo foi posto no meu coração e eu consegui entender que, ainda que eu vivesse o abandono que fosse, de quem fosse, eu jamais seria abandonada pelo Deus que é Pai, né, que nos acolhe e nos ama incondicionalmente. Perfeito. Renata, você também enfrentou alguns abusos, né? Abusos, Isso. questão de relacionamentos, de casamento. Como você conseguiu lidar com isso? Olha, eu acredito que só em Deus mesmo, porque hoje, olhando para trás, assim, é humanamente inexplicável o que eu passei, porque uma menina de 8 anos, sem nenhuma, assim, expertise, né, para uma situação tão séria como essa. E na época que eu vivi o primeiro abuso, vamos supor que era do abuso sexual, eu tinha 8 anos e foram, na mesma época, 3 tios. Nossa. Então, eu lidava com os 3 perfis ao mesmo tempo, cada um da sua maneira. E criar essas estratégias sozinha para que aquilo, de fato, não fosse pior do que já era, só em Deus. Eu acho que Deus teve sempre a mão dele ali me preservando e me guardando. E, fora isso, depois eu entro numa relação abusiva, né, no casamento, que foi uma fuga, né, que o casamento foi uma fuga. E dentro desse casamento, novamente, eu volto a passar por abusos, né? E não só o sexual, mas o psicológico e tantos outros, né? Que a mulher enfrenta, agressão física. Então, todas essas questões eu vivenciei nesse casamento que durou 9 anos. Então, assim, sempre foi a mão de Deus. Não tenho como explicar de outra forma. Esses abusos que você tinha na sua própria família, né? É muito importante a gente relacionar isso até como uma prova de... uma forma da gente alertar as pessoas, alertar que às vezes a mãe, né, o parente deixa com alguém, não, vou deixar ali. E às vezes a gente não percebe que essas Isso. pessoas abusadoras estão também
dentro de casa. Claro que não é toda a família, mas é só questão de alerta no mundo que a gente vive hoje. O que é que você diria hoje para as mães, para as pessoas que, de repente, estão passando por isso nas suas casas? Ou, de repente, para um adolescente que já passou e não sabe lidar com essa situação. O que é que Renata diria para essas pessoas? Para as mães, eu digo que hoje eu, como mãe, né, e adulta, com um outro olhar da situação, eu consigo perceber que eu dei sinais o tempo todo. Só que, infelizmente, as famílias, né, tanto os parentes como o pai e a mãe, eles, primeiro, a confiança demais porque são parentes. Segundo, que a gente vive uma vida frenética. Então, sempre muito preso nos nossos problemas diários. E, infelizmente, o filho acaba vivendo, de certa forma, esse certo abandono, né? Não tem esse olhar. Então, assim, mas os sinais, eles sempre estão presentes. Eu hoje olhando para trás, eu dei muitos sinais. Que tipo de sinais? Eu era muito introvertida. Eu tinha um problema absurdo com o toque. Então, eu vivia sempre muito afastada. Eu não gostava de proximidade física com ninguém. E isso não é normal para uma criança. Uhum. Inclusive dos meus pais. Então, assim, colo, abraço, o toque era algo que me constrangia, que me deixava muito nervosa. Então, eu fugia de toque, de abraços. Mas você também chorava ou só fugia? Eu tinha Como era o xixi seu na comportamento? cama e xixi acordada, assim. Eu lembro que com 10 anos eu ainda fazia xixi na roupa na escola. E isso nunca se explicou. Minha mãe cansou de me levar a médicos para ver questões físicas. Mas, por exemplo, eu nunca fui num psicólogo. Sim. Eu nunca ouvi sobre psicólogo na minha infância. Sim. Então, eu vim conhecer psicólogo, eu já tinha mais de 30 anos. Então, assim, os sinais foram dados. Só que as pessoas, tipo, é frescura, é birra, sei lá, qualquer coisa nesse tipo. E rendimento escolar, muitas coisas. Então, assim, eu tinha muitos medos, eu sempre fui uma criança com muito medo. Então, assim, eu tinha muitos sinais que não eram percebidos pelos adultos. E é engraçado, assim, também que, assim, às vezes a família, de certa forma, ela é permissiva. Porque numa casa onde tinha Sim. tantas pessoas, eu não consigo acreditar que 3 homens, numa mesma época, conseguem fazer tantas coisas e ninguém percebe nada. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas não querem ver algumas coisas. Então, assim, que fica o meu alerta para que as mães tenham um olhar mais atento, sabe? E quando uma criança tem uma repulsa por alguém, tipo, às vezes a mãe fala, não, você tem que abraçar. Força, não, né? vai lá, dá um abraço no seu tio. Por que essa criança tem uma resistência? A gente, às vezes, quer obrigar a criança a viver situações que não está confortável para ela, para manter a política da boa vizinhança, para a criança ser a educadinha da situação, né? Mas será que não é já uma comunicação de que tem algo de errado? Perfeito. Perfeito. Então, assim, ter um olhar mais, assim, acolhedor pelos sinais que esse filho apresenta. Porque nem sempre ele é um antipático, nem sempre ele está sendo, tipo, uma criança sem educação. Sim. Às vezes, ele está já criando uma defesa de uma situação que ele está passando e ainda não conseguiu relatar. Perfeito. Então, é o poder da mães, percepção, né, de uma familiar? percepção mesmo. Porque sempre vai ter um sinal. Uhum. Entendeu? E, assim, para as meninas que passam ou estejam passando, né, no caso, por isso, eu digo que assim como eu não tive na família esse acolhimento, mas eu tinha uma professora que eu tinha 11 anos, né, na época, e ela foi, assim, um porto seguro para mim. Então, com ela, eu tinha essa abertura de chegar e de falar as coisas que estavam acontecendo. E graças, assim, às orientações que ela me dava, é que eu criei as estratégias necessárias para me defender. Então, assim, para as meninas, eu digo que sempre você vai achar alguém em quem você pode confiar. Ainda que não seja dentro da sua casa, ainda que não seja no meio familiar, mas você, às vezes, tem um tio distante, uma amiga, uma professora, uma pastora de uma igreja, né? Um líder de jovens. Sempre tem alguém que você tem uma afinidade maior, uma confiança maior, e você tem como se abrir, mas não se calar, né? Porque a gente não pode se conformar com uma situação dessa. Perfeito. E eu, graças a Deus, as vias de fato não aconteceu. Sim. Mas, assim, ainda assim foi muito traumático. Sim, sim. Por muitos anos da minha vida, eu vivi com questões emocionais relacionadas a isso, com travas, com muitas coisas, assim,
emocionais por conta do que eu vivi na infância, né? Nessas situações. Sim. Então, medo, assim, quando ia num médico ser examinada, era uma coisa torturosa, assim, sabe? Aquela sensação, porque é um gatilho. Sim, sim. Então, todas Vale as vezes que tocar... você é colocada naquela situação que te relembra o que você viveu, você revive aquilo. E o pior, né? Que você gera a mesma emoção, você gera o mesmo sentimento. E o cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Só sente a dor, só sente então, a assim, dor. você revive aquela dor numa intensidade, às vezes, até maior. E sendo que já fugiu daquilo, já não existe mais aquilo, mas o seu cérebro, ele cria aquilo de novo. Então, é uma cadeia, vamos vir uma prisão emocional, né? Então, precisa ter esse cuidado, precisa pedir ajuda, né? E não se colocar num lugar de culpada, que muitas vezes a gente se coloca, né? É verdade. Então, assim, esse é o meu alerta, né? Que você peça ajuda. E sobre... Você falou muito sobre a música Restitui, né? Isso. Sobre essa restituição. O que é que essa música significou para você? Qual foi esse papel significativo? E também, além dessa representação, como foi o momento de perdão? Porque você teve um momento de perdoar esses abusadores, seja ele físico, né? Então, assim, qual é esse momento que eu virei e disse, não, eu preciso restituir a minha vida? E o que essa restituição significa para você? Então, a música Restitui, ela aparece na minha vida num momento bem caótico. Eu tinha por volta de, acho que 20, 21 anos. Nessa ocasião, eu tive um problema com o padrasto dentro de casa. Então, não foi só os meus tios. Na infância foram os meus tios. Depois, aos 20 anos, eu tenho um problema com o meu padrasto que me criou. E aí, né, tipo, aquele castelo desmorona. Porque, por um momento, ele ficou ali numa condição de pai para mim. E eu tinha um afeto muito grande, um carinho, né? Uma consideração muito grande. E aí, minha mãe, nesse período, ela... Assim, num primeiro momento, eu decido sair de casa, porque eu vi que minha mãe estava, assim, muito em cima do muro. Porque minha mãe, ela se prendeu muito a uma religiosidade. Então, minha mãe, ela entendia que a salvação do meu padrasto dependia dela. Nossa. Então, ela, tipo assim, mas e a salvação dele? Mas eu vou me separar, mas eu vou condenar ele. Só que, por outro lado, ela não via também o que ela estava causando nos filhos. Então, ela estava presa numa religiosidade muito grande. Sim. Né? Que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Deus está aí, a palavra está aí, a igreja é importante, mas a gente tem que ter um filtro. E isso não aconteceu naquele momento. E eu já tinha visto o meu irmão sair de casa aos 13 anos por conta de agressão desse padrasto. E aí, nos 21 anos, chega a minha vez, né? De viver a minha experiência com essa relação. E aí, não era, assim, algo que ele me tocou, nem nada, mas eram olhares, coisas, assim, que já estavam indevidas. Então, eu já, para não viver algo pior, preferi me preservar, né? Eu já tinha uma maturidade um pouco maior também para isso. E aí, eu decido sair de casa. Minha avó me acolheu na casa dela, que ficava no mesmo quintal. E minha mãe, no primeiro momento, assim, tô brigada com meu marido, mas eu vou esperar ele sair de casa. Então, quem saiu foi eu. Sim. Então, nessa questão de restituir, eu não aceitava minha mãe abrir mão dos filhos. Eu não aceitava minha mãe deixar que nós saíssemos, né? Porque o amor de uma mãe é um amor que tem que ser um amor incondicional, né? A mãe pelo filho. Então, assim, na minha cabeça aquilo não encaixava. Como que ela deixou ele ficar e eu é que saí? Então, eu me sentia perdendo, eu me sentia roubada pelo próprio inimigo, sabe? Sim. De ter perdido a minha casa, perdido o meu espaço, perdido a minha credibilidade com a minha mãe, perdido o amparo, perdido tudo. Então, eu pedia muito assim, quando eu ouvi essa música, ela veio como uma oração para mim, Senhor, restitui, porque eu tô me sentindo roubada pelo devorador, né? Pelo inimigo, roubada em todas as áreas, nas emoções, e até no amparo físico, né? Da minha vida, assim. Então, ao mesmo tempo que eu tinha uma casa, um quarto, um conforto, de repente você se vê dormindo na sala de uma pessoa e se tornando um incômodo, e eu não merecia aquilo. Então, a minha oração era restituir, eu quero de volta o que é meu, né? O meu lugar de filho, o meu lugar na minha casa, o meu lugar na vida da minha mãe, né? Traz esse entendimento para ela, uma clareza, né? Você falou agora sobre merecer. Você acabou de dizer que não merecia aquilo, mas teve um tempo que você também ficou num ciclo de autossabotagem, de achar que não merecia as coisas, e quando as coisas aconteciam, você
Não, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Então, como foi sair desse ciclo de autossabotagem e verdadeiramente enxergar as suas vitórias e ver o quanto você merece? Foi bastante desafiador, foi bastante difícil de entender, porque é muito complexo, né? Você precisa ir buscar realmente, assim, as suas emoções, entender o que você viveu lá atrás para você entender por que desse comportamento agora. Porque, assim, uma vida inteira você passa uma vida difícil, de sofrimento, de faltas, e aí, de repente, Deus estende a graça dele sobre a sua vida num momento, e essa chave vira, e você passa a viver as promessas que Deus te deu, né? Que eu recebi isso em profecia em um momento, e depois de alguns anos, 2 ou 3 anos, essas profecias começam a acontecer. E Sim, essa promessa de Deus para minha vida de um novo tempo começa a vir. E aí você não desfruta. sim, Então, verdade. e aí você não consegue entender o porquê você sofre com aquilo, porque você não entende aquilo. Então, eu fui ressignificar isso e tentar buscar esse entendimento com psicóloga. E aí ela me trouxe um pouco de clareza sobre isso, mas ainda não foi o suficiente. Sim, E aí que eu fui entender o quanto a minha criação e todas as palavras que a gente às vezes fala para um filho, sem consciência, claro, mas que geram crenças na mente dessa criança, desse adolescente, desse jovem, elas podem impactar de forma tão forte, né, na vida adulta dessa pessoa. Porque aí você passa uma vida inteira entendendo que o seu lugar é só aquele, que o dinheiro não é algo para todo mundo, que mundo que você pensa que você vive. Ai, você vive com a cabeça na lua, você tem que ter o pé mais no chão. Então, assim, tipo, o seu mundo é esse aqui, para de ser tão sonhadora, né? Você é muito deslumbrada. Eu sim. cresci ouvindo essas coisas, mas eu nunca aceitei essas coisas. Eu sempre fui uma menina realmente muito sonhadora, assim, show da Luna, sabe? Que imaginava mil coisas. E aí minha mãe sempre falou muito isso. Ai, você é muito sonhadora, você é muito deslumbrada. Não sei com que cabeça que você vive. E isso foi virando uma crença. E a Sim. partir do momento que eu comecei a ter a oportunidade de desfrutar de certas oportunidades que o Senhor me deu, da graça dele sobre a minha vida, eu não me sentia digna. E eu sofria, inclusive, até pelos meus parentes. A E- diferença entre nós sim, ali, né? E eu me sim. sentia, eu trazia para mim uma culpa, tipo, eles estão vivendo uma condição muito diferente e eu hoje tenho acesso a coisas e aí, tipo, não me sentia assim correta com aquilo, sabe? Como se aquilo E fosse olha, um olha erro. que coisa louca, né? Vamos dizer assim. Porque você sonhava e aí, de repente, alguém do seu lado te poldava. Não, você é Sim, sonhador, não, você não vai sonhar. Mas você sonhava, você talvez não sentia tanto, mas pensava, imaginava, e alguém não, cortou. Até o uhum, momento que você começou, realmente não mereço. Realmente não. E aí, quando começou a acontecer, de repente, aquilo que você sonhava, você já não sentia. já não Já sentia, não sentia. já não E sentia. aí, para sair desse ciclo, que por mais que você tá vivendo, ai, tá acontecendo, eu tô aqui, eu consegui escrever um livro, mas o sentimento sempre vem, né? O Sempre. outro, Eu então, falo que é é uma esse jornada, romper. né? É uma jornada, porque assim, se eu não me policiar, Perfeito, eu volto para esse lugar. perfeito. É sobre isso. Então, é quase aquele alcoólico que se trata, mas ele não pode nunca mais o primeiro gole. Porque se ele entrar no primeiro gole, ele volta para aquele lugar. É por isso que chama Então, é um processo, né? Não é processo. milagre, é processo. Eu não posso ser hipócrita em dizer que em alguns momentos isso não vem na minha vida. Mas agora, com a inteligência Sim, emocional, consciência. com o conhecimento do que é a graça de Perfeito. Deus, que é uma graça imerecida. Então, não importa o que eu vivi, não importa o que eu ouvi, não importa qual foi as crenças que tentaram pôr sobre É mim, forte. mas sim a graça que Deus derramou sobre mim na cruz. Uau. Né? Então, ele conquistou e está aqui para quem quiser acessar. Então, a partir de hoje, eu tenho que, todos os dias, trazer essa memória de quem é Cristo na minha vida, do que significa a cruz dele na minha vida, né? E que essa graça é independente de merecimento. Ele me deu por me adotar como filha, como irmã, né, de Jesus em Cristo. Então, é isso. Então, assim, foi dessa forma que eu consegui trazer isso para o meu coração, para minha vida. Mas é aquilo, todo dia, um dia de cada vez, né? É E até verdade. hoje, assim, às vezes, para te dar um exemplo, assim, prático, uma loja de uma roupa mais sofisticada, Sim, um shopping mais sofisticado. Por muitas vezes, era uma luta conseguir entrar nessa loja. sim. O medo de ser maltratado, o medo de ser encarada como aquela pessoa que não é digna de estar naquele ambiente.
Não era aquele padrão. E aí, quando eu me vejo conseguindo viver aquilo de forma tão leve, é libertador. Muito libertador. É libertador. Falar em libertador, você fala muito de um casal de pastores, que é o Edgar e Sueli, né? Isso. Que diz que teve um papel também muito significativo na sua vida, principalmente nessa vivência entre família, que você foi muito impactada. De que forma você foi impactada com essa vivência familiar, que era bem diferente do contexto familiar que você vivia? Isso. A nossa casa era uma casa muito disfuncional, né? A minha mãe sempre foi assim, teve bastante desequilíbrio emocional. Então, assim, nós tínhamos muita gritaria, eram brigas, minha mãe tinha uma explosão assim de quebrar coisas. Então eu sempre cresci dentro daquele cenário e eu sempre fui muito observadora. Eu olhava aquelas cenas acontecendo e eu sempre dizia, eu não quero isso para mim. Eu não vou ser assim, eu não posso ser assim, eu não quero ser assim. E só que era muito difícil lutar, né? Assim, vivendo dentro daquela casa. E aí, quando eu conheço o Edgar, aí eu passo a ter uma amizade com a filha deles, a Raquel, que tínhamos a mesma idade. E aí eu passo a frequentar a casa do Edgar e a Sueli. E ali eu vejo um outro cenário. Quando eu estava inserida naquele ambiente, na família deles, eu via uma serenidade, assim, que eu falava, que eu desconhecia. É possível. E eu dizia, mas ela é possível, ela é real. Porque se eles vivem isso, né? Eles tinham 3 filhas, era uma casa grande também, de 5 pessoas como a minha. Então, não estava ligada a uma casa cheia de gente, mas sim ao equilíbrio emocional que as pessoas tinham. Claro, eu não culpo minha mãe por isso. Sim, jamais, sim, porque sim. muito provavelmente o preparo de vida que a Sueli recebeu não foi o que a minha mãe recebeu. Né? E somos todos vítimas de outras vítimas. Então, minha mãe trouxe com ela, né, inconscientemente, as mazelas da criação dela, de todas as dores que ela também viveu. Então, era impossível ela, talvez, me dar um cenário diferente. Talvez ela me deu o melhor que ela podia. Sim. Só que, ainda assim, era uma casa disfuncional. E aí, entrar para esse outro ambiente foi sempre um lugar onde me trouxe um norte do que realmente era uma família, do equilíbrio que a família precisava ter, da ternura daquela mãe com aquelas filhas, a calma como ela lidava com as situações, a calma como ela lidava com as questões quando ela vivia com o marido, o controle que ela conseguia ter. Então, eu sempre me espelhei muito e sempre pensava assim, o dia que eu tiver uma família, eu quero ser igual a ela, eu quero que meu casamento seja igual ao deles. Eu quero tentar ser como essa mãe. Como um exemplo arrasta, né? E aí, assim, eu agradeço muito a mão de Deus nesse sentido, porque ainda assim, eu não consegui, né, nem de perto ser como eles eram. Ainda estou no processo aí para aprender, mas assim, pelo menos eu tive uma boa referência. Então, Sim. Por isso que eu digo que mesmo dentro de todo o caos que eu vivia de um lado, a mão de Deus vinha de outro, colocando ambientes e pessoas que me traziam outro tipo de direção. Então, era um cuidado, um zelo de Deus por mim. E você vê, né, nessa moldagem, né, que você vai vendo familiar, você também foi vencendo os seus traumas do passado, né, de relacionamentos, e que hoje você com sua família, você está conseguindo, você realmente tem aplicado isso nesse novo relacionamento que você disse que está muito feliz, sua vida amorosa realmente foi restituída. Então, o que é que você tem a falar em relação a isso? E um recado para as mulheres também que sofreram traumas em relação à violência doméstica ou abusos, enfim. E como, assim como você, elas podem superar? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu acho que é necessária para qualquer ser humano é se conhecer de fato. O autoconhecimento. O autoconhecimento. Porque quando eu entrei no relacionamento com o Hélio, dentro desse quadro de autossabotagem, de não merecimento, é como se a gente tivesse tão familiarizado e convencido de que aquele perfil é que era o certo para nós, Sim. por você ter vivido a maior parte do tempo presa a ele, que você procura esse mesmo perfil de novo. Então, quando o Hélio vem na minha vida, com todo um zelo, com todo um cuidado, com toda uma calmaria, meu cérebro não aceitava aquilo. Minha mente não aceitava aquilo. E eu, assim, de verdade, hoje eu consigo perceber o quanto eu quase destruí tudo isso com as minhas mãos. Porque presa nas minhas crenças, presa nos meus traumas emocionais e não me conhecendo, né, não tendo esse autoconhecimento que eu consigo ter hoje, eu estava destruindo aquilo. Então, eu acho que
independente do que a pessoa passou, ela procurar se autoconhecer, procurar buscar, sabe, todo esse recurso, porque senão as oportunidades vêm para você e você mesma pode acabar destruindo. Verdade. Graças a Deus, Deus me trouxe essa clareza a tempo. Mas o meu casamento com o Hélio, ele chegou ao ponto, assim, por um fio de se desfazer. Sim. E eu quase pus tudo isso a perder e não estaria vivendo o que eu vivo hoje, né? Esse amor, essa condição de família que Deus me deu. Então, graças a Deus, eu tive esse estalo a tempo de correr atrás dessa ajuda e desse autoconhecimento. Então, eu acho que, ainda que você tenha passado por todos os traumas, por um relacionamento abusivo, e hoje Deus vai te dar uma oportunidade, mesmo assim você precisa se autoconhecer, porque senão você mesmo acaba destruindo isso, né? E não desista, né? Não desanime. Deus tem promessa para a nossa vida, né? Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que nos ama, nos cerca das melhores coisas. É só a gente estar focada, né? Estar ali conectada com o Pai e não perecer na fé, porque Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Assim como Ele fez por mim, Ele vai fazer por qualquer um. Perfeito. E sobre a gratidão diária, né? Para a gente terminar, que você disse que tem realmente todos os dias colocado em prática uma gratidão. Todos os dias você acorda com essa gratidão, buscando olhar sua família, buscando olhar a sua vida. Como é que funciona essa coisa dessa prática diária da gratidão? Assim, eu por muito tempo não conseguia perceber tudo que eu tinha. Eu era uma murmuradora. Eu estava me tornando uma mulher rixosa. E eu, assim, nesse despertar, nesse processo, que eu precisei chegar num fundo de poço. E daí Deus me trazer para um novo momento, que é o que eu falo no meu livro, renascimento. Eu, de fato, renasci. Porque quando eu consegui passar por todo esse tratamento e dar novo... e entender, né, o início de tudo isso na minha vida, dessas dores, aí eu consegui pôr cada coisa no seu lugar, e aí veio a clareza do quanto Deus fez por mim. Então, hoje, quando eu olho para o meu passado, eu não olho mais como aquela vitimista. Nem com peso, né? Nem com peso. Porque hoje eu consigo ver, tudo bem, eu tinha uma família disfuncional, mas a mão de Deus estava ali por mim. Ele me proporcionou o Edgar e a Sueli para me dar uma referência de família que ele tinha para mim hoje. Eu tive a relação do abuso, mas ele pôs essa professora que foi um anjo na terra que me aconselhou e me deu ferramentas para lidar com aquilo. Então, em todo o tempo, Deus esteve comigo. A mão dele nunca deixou de estar sobre a minha vida, porque senão eu nem estaria aqui. Em tantos momentos que eu pensei em tirar até a minha vida, diante do caos que eu vivia. Sim. E a mão de Deus estava ali. Então, hoje, quando eu olho para trás agora, com toda essa clareza de tudo que aconteceu, eu consigo ver a graça de Deus em todo o tempo. E aí, hoje, eu não consigo mais não ter a gratidão, né? Tem até um louvor que é muito de harpa cristã, das igrejas mais tradicionais, acho que canta muito na Assembleia, que ele fala assim, para a gente olhar para trás e conte as bênçãos uma a uma. E aí você verá o quanto Deus já fez. Uau. Às vezes você está olhando e querendo ver algo tão grande. Verdade. Mas se você parar para contar de pequenininha em pequenininha quantas Deus fez ao longo da sua vida, você vai passar a entender que você só tem a agradecer. E a partir daí, a gratidão ela vem do seu coração naturalmente. Verdade. Hoje eu não consigo levantar no meu dia e não ter a gratidão a Deus. E falar em gratidão também, eu quero te agradecer por esse momento, agradecer por você ter vindo até aqui, que você está nessa correria entre o livro. Se você quiser falar um pouco desse seu livro, que é Renascida, né? Uhum. Então, se quiser falar um pouco sobre isso também, pode dar um recado, pode falar sobre ele. Muito obrigada. Nós agradecemos. E que também, né, esse seu livro, Renascida, também foi conosco, a Baylor Books. Sim, o projeto da Baylor Books, que Deus colocou no meu caminho. Né? Eu falo que o algoritmo de Deus me alcançou, porque eu estava com o pensamento do livro e aí, tipo, uns 3 dias depois, no Instagram surge Baylor Books, né? Tem vontade de escrever um livro e não sabe como? Arrasta para o lado. Então, não existe coincidência, né? Existe Deus, né, na vida da gente, Ele colocou nossos caminhos e tudo foi possibilitado e o livro nasceu. Tem um ano que eu estava no processo da escrita, lancei agora tem 2 semanas. Inclusive, eu trouxe um para te presentear. Olha! E esse livro, ele conta, né, todo o meu processo, as dores, sim, mas ele traz
a minha ressignificação, né, em Deus de tudo isso. Ele traz 3 caminhos: neurociência, psicologia e a fé. Que perfeito. Então, eu tento alcançar todos os públicos. Que lindo. Todos vocês entregam um kitzinho assim? Não, só quando eu vou, assim, com alguém especial, aí eu trago, muito assim, obrigada, todos na Cecília. caixinha. Gente, olha que bonitinho. lindo. Aí eu escrevi uma dedicatóriazinha. Renascida. Então, vocês já sabem. Eu posso pontuar algo que você falou. Porque você disse assim, apareceu na minha timeline, que simplesmente a Baile Book, se você quer escrever um livro. Mas eu preciso honrar a sua decisão. Porque por mais que até Deus, muitas vezes, coloca pessoas no nosso caminho, é a nossa decisão que faz com que realmente o milagre aconteça. É igual a mulher do fluxo de sangue. Exatamente. Ela foi até lá. Então, você decidiu escrever um livro, você decidiu ouvir passo, né? e também abraçar as oportunidades. Lembra que você falou que antes você não era muito de agarrar as oportunidades? Sim. Então, Não é contava esse tudo. passo, é essa decisão que você também pode encontrar aqui no Renascida. Então, eu te convido para essa leitura que, com certeza, vai renascer muita coisa aí no seu coração e pode te ajudar a vencer muita coisa que está aí dentro. Gente, que coisa linda. Renata, muito obrigada. Eu estou Aqui muito tem uma feliz. lembrancinha também. Do fundo do meu coração. Gente, que chique. Ai, tô me sentindo. É uma escalda-pés de lavanda. Ai, que maravilha. Abre assim, né? É, tem que puxar Que o- legal, gente. Sou bem ajeitadinha para essas coisas, tá? Mas já tudo bem, é assim mesmo, é ao vivo, né, gente? Então, tá tudo certo. Vai dar certo, eu vou conseguir, pronto. Que legal. E assim, o projeto do livro é aquilo que você falou sobre a decisão, né? Sim. A minha decisão, eu acho que de tomar esse movimento, Deus tem honrado. E eu não posso deixar de agradecer a Deus nesse momento, porque assim, quando eu falei sobre escrever esse livro, eu Sim. até lembro que eu estava com uma prima e eu falei assim, eu vou escrever, mando imprimir lá uns 3 ou 4 unidades. Que delícia. E aí, vou guardar. Um dia, se eu morrer, alguém há de achar esse livro e vai conhecer minha história. Tá eternizado. E o livro, graças a Deus, com 2 semanas de lançamento, a gente já enviou para Sertão da Bahia, Rio Grande do Uau. Sul, Porto Alegre, Minas Gerais, Rio de Janeiro, fora São Paulo e Guarulhos. Então, eu estou muito feliz, assim, já tenho tido feedbacks e relatos de pessoas que já conseguiram concluir a leitura, que têm dito que o livro tem sido cirúrgico, que o livro Perfeito. tem trazido esperança. Eu tô lendo a sua história, eu olho para a sua história e eu lembro da minha história, e agora vendo o que Deus fez na sua vida, eu tô começando a ter esperança de que Ele também pode fazer na Perfeito. minha. Então, eu tô trazendo de volta os sonhos de muita gente. Eu não, né? O Senhor, através de mim, que eu sou só um instrumento. Que lindo. E eu tenho ficado muito grata, porque eu não imaginei essa proporção. Sim. Eu imaginei um livro que ia ficar ali numa caixinha e algum dia alguém acharia esse livro. E esse livro já está impactando tantas vidas. Então, para mim, é uma honra ter esse projeto de Deus e estar sendo, né, esse instrumento. E também de estar agora com Mulheres que Transformam, que é mais um projeto que eu tenho certeza que vai alcançar muitos corações com fé e esperança. Que maravilha. Obrigada, Renata. Muito obrigada. E você que está em casa já sabe, Mulheres que Transformam. Quer saber um pouco mais sobre isso? Entre aí simplesmente no nosso site, veja todos os nossos autores. E você que está em casa, até o próximo episódio. Mulheres que Transformam.